Quero que você abra comigo Romanos capítulo 1. Já você vai sentar. Leia comigo em pé, por favor. Romanos 1, verso 16 e o verso 17. A versão que eu vou estar lendo aqui é uma versão de uma Bíblia de 1545, traduzida por Lutero. Em português, obviamente, está escrito o seguinte: pois eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus que salva todo aquele que nele crê, especialmente os judeus e também os gregos, visto que nele, em Cristo, é revelada a justiça de Deus, que vem de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela sua fé. Amém? Glorioso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo culto dessa noite. Muito obrigado por mais uma oportunidade maravilhosa que estamos tendo aqui em Tua presença, Senhor, de aprendermos um pouco mais da Tua palavra, de aprendermos um pouco mais da nossa história, Senhor. Nós estamos no mês da Reforma Protestante, que se celebra oficialmente no dia 31 de outubro, Senhor, e que a chama da Reforma, Pai, que moveu Lutero, que moveu outros homens, arde em nossos corações, Senhor. Uma chama de coragem, uma chama que não se cala diante das distorções da Escritura Sagrada, uma chama que não nos dá descanso, mas nos faz marcharmos, nos faz nos movermos contra aquilo que se levanta contra a palavra de Deus, em oposição àquilo que se levanta contra o Senhor. Que essa chama não se apague no nosso coração, Senhor. Uma chama que fez com que Lutero não olhasse para si próprio, e mesmo correndo risco de vida, como tantos outros antes dele, que foram excomungados, que foram presos, que foram mortos, porque ousaram falar e defender o Evangelho da verdade. Que arda em nós essa chama, Senhor, e não se apague, mas queime cada dia mais e mais, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Obrigado, louvor. Eu só queria um Belém. Glória a Deus. Irmão, eu vou ler mais uma vez aqui o texto, ainda na versão de 1545. Você viu que não mudou muita coisa, né? Porque Deus, ele preservou a sua palavra, amém? A Bíblia que chegou até nós, ela é confiável. Amém, irmão? Ela não foi distorcida pela Igreja Católica. Você pode dizer amém por isso? Porque eu tenho certeza que talvez você já ouviu isso alguma vez. Como é que a gente pode confiar na Bíblia? E quem me garante que ela não foi distorcida? Quem me garante que ela não foi adulterada? Você nunca ouviu isso, não? Alguns já, né? Pois é, irmãos. Mas Deus é o Deus da palavra. A palavra é a palavra do nosso Deus. E Ele zela pela sua palavra. Ele guardou a sua palavra. Ele preservou a sua palavra até os dias de hoje. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, vou ler de novo. Pois eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque Ele é o poder de Deus que salva todo aquele que nele crê, especialmente os judeus e também os gregos, visto que nele, em Cristo, neste Evangelho de Cristo, é revelada a justiça de Deus, que vem de fé em fé, como está escrito: o justo, ele não simplesmente viverá da fé, mas da sua fé. Porque você não pode viver pela minha fé, você só pode viver pela sua própria fé.
O problema é que muitas pessoas, elas querem viver pela fé dos outros, enquanto que certa pessoa estiver naquela posição e ele não cair, eu também não caio. Enquanto certa pessoa estiver firme no Senhor, então eu também permaneço firme. Mas no momento em que algumas pessoas, por causa de sua natureza humana, você sabe que eu e você ainda temos uma natureza carnal que é caída ainda. Você sabe disso? A nossa carne, ela ainda vai ser restaurada. A nossa carne ainda vai ser revestida de glória. Isso não aconteceu ainda, irmão, mas vai acontecer. Aleluia. E por causa dessa natureza caída que existe na carne e não no seu espírito, porque o espírito foi recriado, nós já sabemos disso. Aí a pessoa vai e peca. E às vezes um pecado estrondoso, e os outros vêm e pensam: vou me desviar também. Ué, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É claro, irmãos, que a gente não espera que as pessoas fiquem se desviando. Eu pelo menos não espero. Eu não espero que os meus líderes, que já tive, que tenho, que terei, fiquem pecando por aí e caia, irmão. É óbvio que eu não espero, é óbvio que eu não desejo isso, é óbvio que eu não fico pensando nisso, irmão. Mas sabe de uma coisa? Se algum homem de Deus, se alguma mulher de Deus, por quem eu tenho admiração, ele cair, eu não vou cair junto com ele. Eu não vou me desviar junto com ele, irmão. Eu não vou deixar de ser igreja. E você? Também não? Aleluia. O justo, ele vive pela sua própria fé. Amém? Irmãos, eu sei que hoje é quinta-feira, e quinta-feira parece que tem um histórico mundial, né? Do povo ficar um pouco mais tranquilo, mais calmo. Mas não fique hoje não. Finja que é domingo. Você pode fazer isso? Oh, glória, aleluia. Deus é aquele que muda o tempo e a estação. Hoje é domingo, tá? Fica um pouco animado aí, irmão. Se agite, se tiver frio, a gente pode diminuir um pouco, né? Essa frieza e aumentar o calor, e aí você se agita aí. Aleluia. Irmãos, hoje eu não vou falar sobre fé para você conquistar nada não, tá? Hoje eu não vou falar sobre a vitória para ganhar um determinado objetivo, alcançar um determinado objetivo que a gente às vezes quer. Eu não vou falar sobre o carro, a casa, a promoção. Eu não vou falar disso, sabe por quê? Não é porque isso é errado não, porque isso é bíblico, tá? Mas a fé não é só isso. A Bíblia está dizendo que a gente vive pela fé. Quando eu acordo e me levanto e vou fazer aquilo que eu preciso fazer, eu faço pela fé. Até para dormir, muitas vezes é necessário fé. Eu não sei você, irmão, mas às vezes, eu já tive vezes, melhor dizendo, em que era difícil dormir. Ficava pensando nas coisas que estavam acontecendo, ou comigo, ou com um parente meu próximo, alguém da minha família. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho uma tia que ela está com câncer. E ela removeu um dos seios dela. A minha irmã mais velha, ela tem câncer. Um amigo meu próximo, com quem eu congreguei com ele no passado, ele vai casar dentro de pouco tempo e ele descobriu que ele está com câncer agora. E ele é meio que um filho da minha mãe, praticamente. Ele é praticamente irmão nosso, lá de casa. Então, irmãos, eu digo a vocês, isso não é fácil, não. Não é comigo diretamente, não é no meu corpo, irmão, que isso está acontecendo. Eu creio que não vai acontecer. Amém? Mas são pessoas próximas de mim. Gabriel, por que você está falando isso? Porque isso acontece. E a gente precisa falar, irmãos, como igreja, de coisas que acontecem. Nós temos orado, sim, pela minha tia, pela minha irmã e pelo meu irmão, de outra mãe e de outro pai. Nós temos orado por eles. Nós temos estado perto deles. E a gente faz o que a gente pode fazer, além da oração também.
Amém? Mas eu não posso deixar que essas coisas roubem a minha fé. É difícil, irmão, a sua mãe ligar para você, ligando, chorando para conversar com você por tudo que está acontecendo. Não é fácil. Mas quando a gente vive pela fé, a gente não desiste. Aleluia. Eu escutei essa semana, a Lisângela estava comigo, alguém dizendo: olha, tua mãe tem vocação para ser santa. Ela já é santa, porque ela já foi santificada pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Minha mãe é crente, para quem não sabe, ela é irmã em Cristo nossa também. Amém? Ela já é. Eu e você, a gente também tem vocação para santo. Santos e santas do Senhor. Aleluia. A vida de fé, irmãos, é algo que nos guia constantemente, a toda escolha, a todo passo que nós damos. A fé, ela tem a ver até com o meu pensamento e o teu pensamento, porque existem pensamentos que são de incredulidade e existem pensamentos que são de fé. E eu não vejo para as coisas que estão acontecendo com uma visão de fracasso, com uma visão de morte, com uma visão de derrota. Eu vejo o que Cristo fez na cruz, irmão. Eu vejo que Ele levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. E é nisso que eu penso, e é nisso que eu creio. Aleluia. E eu creio, irmão, que vai chegar um dia. Eu estou contando essa história aqui, e quando esse dia chegar eu vou convidar, e o pastor, eu sei que ele vai deixar, elas vão vir aqui e vão testemunhar. Aleluia. E ele também. Em nome de Jesus, irmão, você vai ver isso acontecer. Por quê, irmãos? De fé em fé nós vivemos. A vida de fé não significa que não vai ter gigantes no meio do caminho. A vida de fé não significa que não vai ter afrontas, que não vão ter obstáculos, que não vão ter feras. A vida de fé me garante que eu sou mais do que vencedor, apesar de todas essas coisas, irmão. Aleluia. Você sabe, eu preciso entrar nisso. Você sabe que nós temos vivido tempos tenebrosos. Tempos de censura. Recentemente, pastores recebendo comunicado na sua casa, sendo obrigados a se retratar por uma posição, por uma opinião, por algo que eles falaram. Eu acho que todo mundo aqui já deve saber disso, ou vai saber. Igrejas, irmãos, têm sido invadidas já faz alguns anos. Não sei se você lembra disso, mas já fazem alguns anos que igrejas aqui no Brasil têm sido invadidas, vilipendiadas, depredadas. E aqui em Vitória aconteceu faz pouco tempo. Se não foi esse mês, eu acho que foi no último dia 2, foi esse mês então. Picharam o muro da igreja. Muitas pessoas, eu vejo na internet, certo? Eu fico vendo algumas pessoas dizendo assim: não, porque isso aí é exagero, não vai ter essa perseguição cristã. Esse meu filho, eu não sei que mundo você está vivendo, porque eu acho que não é o Brasil, não é o planeta Terra. O que é perseguição, afinal de contas, então? É ser botado num poste e jogar óleo sobre você e tacar fogo? Só isso que é perseguição? Porque para mim, eu ser censurado por aquilo que eu creio, eu ser censurado porque eu estou dizendo a verdade, isso já é perseguição, irmão. Não precisa chegar a certos extremos não, para ser perseguição não. E a gente está vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. Sabe, o que é que isso tem a ver, Gabriel, com o que você começou orando aqui sobre Lutero, com essa camisa? Olha, camisa maravilhosa, ganhei de um aluno meu, Martinho Lutero. Oi? Entendi não. Reforma Protestante aqui embaixo, Martinho Lutero. Cadê minha mulher? Vai ser o nome do filho da gente, Martinho Lutero.
Lutero, irmãos, ele viveu numa época de censura. A época em que Lutero viveu, a própria igreja determinou que a Bíblia era um livro proibido, que o povo comum não poderia ter acesso, que o povo comum não poderia ler na sua própria língua, no seu próprio idioma, no seu próprio dialeto. Era proibido, irmão. Só quem tinha acesso eram pessoas semelhantes ao próprio Lutero, ou seja, clérigos. Clérigo é aquele que vem do clero, certo? Padres, bispos, o próprio papa, arcebispo e todo esse pessoal aí. Só quem estava diretamente ligado, conectado ao clero, é que podia ter acesso à Bíblia. Mas glória a Deus, irmãos, porque o Senhor, ele levanta pessoas, melhor dizendo, contra o sistema, muitas vezes. Ele levantou João Batista contra o sistema. Ele levantou Jesus contra o sistema. Ele levantou Paulo contra o próprio sistema que ele fazia parte antes. Ele levantou outros homens antes de Lutero. Ele levantou Pedro Valdo, italiano, que traduziu a Bíblia, o Novo Testamento, para o italiano. Na verdade, ele mandou, ele pagou, ele era muito rico, ele finalmente se converte de verdade, ele paga para que as pessoas traduzam o Novo Testamento para o italiano. E aí ele cria o movimento chamado de Valdenses, que vem de Valdo, Pedro Valdo. Nós tivemos John Wycliffe na Inglaterra, que ele mesmo traduziu o Novo Testamento, e é da tradução dele que surgiu posteriormente a tradução da King James. A King James bebeu da tradução dele. John Wycliffe, ele morre de morte natural, mas depois disso os seus ossos são desenterrados, julgados e queimados, e as suas cinzas são jogadas ao vento. Condenado como herege, depois de morto. John Hus, na Tchecoslováquia, traduziu para a língua tcheca. Foi enganado sem ser enganado, ele já sabia que era o fim dele. Vem cá, John Hus, você está fugindo por quê? Venha, defenda aquilo que você está pregando. Ele já sabia, ele se despediu. Em 1414. Ele se despede, ele é preso pela igreja. No ano seguinte, em 1415, ele é queimado vivo. E só para não deixar de fora, né? John Wycliffe, ele criou um movimento chamado dos Lollardos. Esses foram os primeiros protestantes, tá? E John Hus, ele teve um movimento chamado dos Hussitas, que vem de Hus, né? Hus. E na fogueira, John Hus, ele deu uma profecia, ele falou, daqui a 100 anos, hoje vocês queimam um ganso. Hus significa ganso. E daqui a 100 anos, o Senhor vai levantar um cisne, que vocês não vão conseguir resistir a ele. Isso foi em 1415, a fogueira. Foi preso em 14, a fogueira foi em 15. Exatamente 100 anos depois, irmãos, na escadaria de uma igreja da Basílica de São Pedro, de joelhos, subia Martinho Lutero. E o Senhor falou no coração dele: o justo viverá pela sua fé. Não é por subir a escadaria de joelho que você vai alcançar a minha bênção. Não é pelas penitências que você vai ser justificado. Não é pelas indulgências que você será salvo. Você vive pela fé. 2 anos depois, ele prega as suas 95 teses. Aleluia. Nas portas de uma igreja. 95 teses. Ele já era um padre. Ele já comandava igrejas. Ele tinha igrejas debaixo do comando dele. Ele era doutor em não sei do que, em Bíblia, em teologia. O cara era fera, cheio de formação. Ele.
extremamente intelectual. A vida dele estava feita, irmão. Era só ficar calado, seguir a vida, seguir o plano, tá tudo certo. Mas ele se levantou em favor da palavra. Ele se levantou contra a censura de sua época. E aí, como os outros que vieram antes dele, e teve outros que eu não citei aqui, mas ele decide traduzir a Bíblia para o alemão. Não é nesse momento, em 1517, vai demorar um pouco ainda, mas ele também vai traduzir a Bíblia para o idioma local. Por quê? Porque ele sabia, ele entendeu que o povo precisa ter acesso à palavra. O povo não pode estar dependente de uma só pessoa ou de um grupo, uma minoria de pessoas, que essas pessoas é que vão ser a liga do povo com Deus. Não, porque cada um de nós temos uma conexão direta com o Pai. Eu não preciso de outro intermediário, outro mediador, a não ser Jesus Cristo. Aleluia. Eu mesmo posso ler a Bíblia, eu não preciso que alguém leia para mim. Eu mesmo posso estudar essas escrituras e o próprio Espírito Santo me ensinar diretamente. João mesmo disse, na sua primeira epístola, o apóstolo João, ele disse: vocês não necessitam que eu vos ensine coisa alguma, porque a unção vos ensina todas as coisas. Se eu aprender a depender do Espírito Santo, ele vai me ensinar todas as coisas que eu preciso aprender. Aleluia. E Lutero, irmãos, preste atenção, naquela época, quando você queria debater com alguém, você, por exemplo, ia num determinado lugar, talvez dentro da universidade, ou outros lugares mais abertos, e você fixava ali a sua tese, você fixava ali os seus argumentos, e quem fosse passando, poderia livremente debater com você, seja presencialmente, marcava o encontro, debatia presencialmente ou por escrito. E no início das suas 95 teses, Lutero ele se apresenta e ele fala: quem quiser debater comigo, pode ser presencialmente ou pode ser por escrito. Ele coloca isso lá claramente. Irmão, quando Lutero ele coloca as 95 teses na porta da igreja, ele está chamando a igreja para debater com ele. Não é a universidade que ele dava aula, não é o povo comum que passava na rua, foi a própria igreja. Foi a própria igreja. Lutero ele não se conformou. Agora Lutero ele queria uma divisão, ele não queria uma divisão, irmão. Muitas pessoas nos dias de hoje estão achando que a gente quer fazer uma divisão no Brasil. A gente não quer fazer uma divisão no Brasil, não, irmão. A gente quer só livrar o Brasil. Irmão, entenda uma coisa, o diabo ele está governando em muitos países aqui do lado. O próprio Satanás colocou o seu trono, irmãos, em muitos países por aqui. E eu não quero que ele coloque no Brasil, não. Eu não quero isso. Lutero ele foi considerado inimigo da igreja, porque ele se posicionou a favor da palavra. Eu e você, nós vamos ser considerados inimigos de algumas pessoas, de algumas organizações por aí, quando nos colocarmos a favor da palavra, de uma maneira clara e objetiva, não é aquela coisa escondida, de maneira evidente. As pessoas vão nos querer como seus inimigos. Eu quero ter inimigos. Eu não quero que todo mundo goste de mim, não, irmão. Eu não quero ser amigo de todo mundo, não, irmão. Se eu for amigo de todo mundo, eu estou falando todo mundo mesmo, gosta de mim, meu melhor amigo é o diabo, não é o Espírito Santo, não. Porque eu sou a pessoa mais camaleônica que existe. Uma hora eu sou uma coisa, outra hora eu sou outra coisa, e aí eu agrado todo mundo. Mas não tem como eu ter uma posição firme e todo mundo gostar de mim. Alguém vai querer ser meu inimigo. E a própria igreja se levantou contra o inimigo de Lutero. Hoje, as pessoas têm se levantado contra inimigos, como inimigos da igreja. E eu não sei você, irmão, mas eu vou ficar firme igual a Lutero. E se chegar uma carta para você também, Gabriel? Eu não sei, eu estou pensando em acender uma fogueira no meio da rua. E assim como Lutero deu a resposta para o Papa, queimando a bula da excomunhão, eu de repente queimar também.
Eu não estou muito afim, irmãos. Eu acho que eu não tenho vocação para ser aquele mártir, glória a Deus pela vida dos mártires, que simplesmente se ajoelham, cruzam os dedos. Não. Você já viu falar dos templários? Eu sou mais daquele time ali, os cruzados. Eu sou mais daquele time ali, irmão. Você me perdoe. A minha espada está aqui. Eu não vou morrer calado, não. Aleluia. Ai, irmão. Muita gente tem dito: para que isso? Para que falar? Fique quieto. Não fale nada. Por que se posicionar? Que exagero. Para que isso tudo? Irmãos, ou a verdade prevalece, ou não é a verdade. Ou eu me posiciono em favor da verdade, ou eu estou só fazendo teatro aqui. Lutero, ele foi chamado para renegar tudo aquilo que ele falou. Em 1521 ele estava diante da dieta de Worms. Estava o rei da Alemanha. Estavam oficiais de alta patente da Igreja Católica Medieval. Lutero era sensacional, né? Faziam perguntas para ele, parecia que ele estava concorrendo à eleição em 2022. Fazia pergunta para ele e desviava aqui. Você já viu isso? Eu vi demais. Fazia uma pergunta e desviava, saía pela tangente. Mas chegou um momento em que um cardeal, se eu não me engano, perguntou a ele: rapaz, fale claramente, você renega ou você não renega aquilo que você escreveu, aquilo que você tem pregado, aquilo que você tem anunciado? E aí Lutero, ele responde o seguinte: se vocês querem uma resposta simples e direta, então aqui vai. A não ser que eu seja convencido pelas escrituras e pela razão simples, eu não vou, eu não posso e eu não irei renegar, eu não quero renegar. E que Deus me ajude. E que Deus me ajude. Irmãos, deixa eu falar abertamente com você. A gente tem um país aqui vizinho, a gente está em Pernambuco, né? Então, mais ou menos para lá assim, vamos imaginar que Pernambuco está aqui, mais ou menos para lá a gente tem a Venezuela. A Venezuela, tu acha que o povo pensava que aquilo que está acontecendo hoje ia acontecer algum dia? Você acha que eles esperavam isso? Eu vou lhe dar R$100 para cada cachorro que você encontrar na Venezuela, vivo. Porque o povo está matando os cachorros e comendo cachorro, comendo gato. Lixo! Pelo amor de Deus, irmão. Revolução Cubana, já aí há décadas acontecendo, e o povo sofrendo, e o povo não tem dinheiro. Cano de carro, às vezes eles colocam cano de PVC para substituir um cano velho no carro, para o carro funcionar. Porque lá não tem carro novo. Se você for para lá, é como se você estivesse voltando no tempo. São carros da década de 70, 80, 50, vê? Exato, né? Da década de 50. Carros velhíssimos. Mas sabe de uma coisa? Quando o demônio chamado Fidel Castro, ele se levantou lá como suposto salvador de Cuba, porque Cuba de fato vivia uma ditadura assim. Cuba realmente era assaltada pelo próprio governo mesmo. O exército estava defasado. Muita gente saía, abandonava o exército. Como é que chama quando o camarada abandona o exército? Desertor. Desertor ou dor? Com D. T. E sabe, Fidel Castro disse: vamos se levantar com metralhadora. Chegou outro filho de Belial lá, chamado Che Guevara, argentino, supostamente médico, mas o diploma nunca acharam até hoje, mas tudo bem.
e ajudou Fidel Castro a fazer a revolução em Cuba. Fulgêncio Batista, que era o presidente da época, fugiu quando Fidel Castro venceu a guerra. Ele disse: está vencido, eu vou fugir, eu vou embora. E o exército se desbaratou, o exército se dissolveu lá. Não, vamos livrar. Ele implantou outra ditadura pior. Não, a gente não é socialista não. Não, nós não somos socialistas não. Aí chegou um dia que ele disse abertamente: sim, nós estamos fazendo uma revolução socialista soviética em Cuba. A economia foi para o ralo. A economia daquele país se acabou, irmão. Não tinha dinheiro e até hoje está sofrendo lá com essa questão financeira. Che Guevara era um dos encarregados por tentar fazer alguma coisa para a economia dar certo. Ele teve uma brilhante ideia. Eu não sei se você já viu Che Guevara discursando na ONU. Existe um momento em que ele fala: temos fuzilado? Sim, temos e continuaremos a fuzilar. Porque nuestra revolución es una revolución a sangre. Na ONU. Aí ele teve uma brilhante ideia. Já que a gente está fuzilando, o povo vai morrer mesmo. Está tendo uma guerra em alguns lugares do mundo, no velho mundo, na África e outros lugares. Por que a gente não extrai o sangue desse povo que a gente vai fuzilar, vende o sangue deles e depois a gente fuzila? E é esse homem que Paulo Freire, que é patrono da educação brasileira, no livro chamado Pedagogia do Oprimido, referencia, junto com Mao Tse Tung. Como é que tu sabe, Gabriel? Porque eu li essa porcaria. Eu li esse lixo. Eu li o manifesto do Partido Comunista. Eu li A Origem do Estado, da Família e da Propriedade Privada, publicada por Engels. Eu li A Ideologia Alemã, publicada por Marx. Eu li essas porcarias todinha. Fidel Castro, ele não é tão famoso aqui no Brasil, né? Mas é bem fácil você encontrar pessoas com a imagem de Che Guevara. Um herói para muita gente. Você vai na Argentina hoje, irmão, já está faltando coisa nas prateleiras. E outros países por aí. Não sei se você já ouviu falar do Foro de São Paulo. Você está percebendo que eu estou sendo bem franco aqui, né? Se eu for preso, você vai me visitar, por favor. Eu estou fazendo isso para você não precisar fazer. Você já ouviu falar do Foro de São Paulo, né? O Molusco é o líder. Junto com Fidel Castro, fundou o Foro de São Paulo, com a intenção de implantar o socialismo na América Latina, que já está sendo implantado em vários países, como já mencionei a você, e outros mais que eu não mencionei. Irmão, eu não sei mais o que é que você precisa ouvir. Eu não sei mais o que é que você precisa saber. Não tem como, irmão, a gente achar que vai ficar tudo bem, porque talvez não fique. Sabe, algumas pessoas, elas se levantaram na internet dizendo assim: não, mas se vier a perseguição, criatura, faz o seguinte, lá na Arábia Saudita tem um bocado de país lá que persegue cristão. Tu pega um avião e tu vai para lá. Mas tu não deseja perseguição para mim não, criatura? Porque eu não estou querendo não, sabe? Eu não estou muito afim não. Eu cansei um pouco de demagogia, irmão. Você me perdoe, tá? Mas eu cansei um pouco de demagogia. Irmãos, eu sou protestante. Eu sou fruto da reforma protestante. E protestante protesta contra aquilo que se levanta contra Deus e sua palavra, irmão. Essa é a marca do protestantismo. A gente não negocia a palavra, irmão. Só lhe deu glória.
Solus Christo, sola Escritura, sola fide, sola gratia. Só isso e nada mais. Irmão, se a perseguição ela surge contra mim, surgiu, como por exemplo, a perseguição romana se levantou contra a igreja. Simplesmente você já tinha um imperador no trono, e o imperador lá, possuído por Satanás, só pode, se levanta para perseguir a igreja, de maneiras hediondas, de maneiras horríveis. Aquele exemplo do poste que eu dei com óleo e fogo, aquilo ali aconteceu. Nero iluminava as ruas de Roma com o corpo de cristãos. Aí eu não tenho muito o que fazer, irmão, porque o cara já está lá. O imperador já está no trono, já não tem muito o que eu fazer, não. Eu não sei se você sabe, mas no império, num reinado, numa monarquia, não tem como eu votar para tirar o rei, não. Agora, irmão, eu tenho uma opção de me levantar contra o mal que está se levantando, contra a nação, contra o povo de Deus, contra a palavra, e eu não faço nada. Se eu não tivesse escolha, era uma coisa, mas eu tenho. E eu não sei você, irmão, mas eu vou usar essa escolha. Eu não quero trazer condenação para você, eu quero trazer só despertamento. A gente tem a faca e o queijo na mão. A faca e o queijo na mão. Eu não quero, irmão, que aconteça como aconteceu em 64, uma intervenção militar, não. Eu quero uma intervenção do céu. Eu quero uma intervenção eclesiástica. Irmão, jogo aberto aqui, né? Eu não sou nem republicano. E não é brincadeira, não. Eu sou monarquista. Certo? Para mim, hoje, acaba a república hoje aqui no Brasil. Eu não estou nem aí. Eu não sou republicano, não. Monarquista, parlamentarista. Constitucionalista. É o que eu sou. Mas hoje, eu vivo numa república. Ah, que saudade de um poder moderador, irmão. Não tinha esses problemas de censura acontecendo mais, não. Dissolvia e convocava novas eleições. Fácil. Aconteceu algo assim parecido alguns anos atrás na Espanha. O rei foi lá, deu uma canetada, resolveu tudo. Pronto, aí, coisa maravilhosa. Confusão, não sabe para onde vai, briga. Peraí. Pronto, dissolve, novas eleições agora, automaticamente. Garantido pela Constituição Espanhola. Pronto. Oh, rapaz. Um Dom Pedro I. Tinha conversa, não. A conversa era o nome da espada dele. Então, irmãos, por que eu estou dizendo isso? É para você entender que eu não tenho político de agora, nem de antes, nem de depois, de preferência não, irmão. Não tenho não. Não tenho não. Eu não estou dizendo isso para você votar em A ou B. Eu estou dizendo para você fazer um movimento contrário a um movimento das trevas que tem se levantado no Brasil, irmão. E não é de hoje. Não é de hoje. Já faz muito tempo, irmão, que a gente vive nessa sombra vermelha. Ah, Gabriel, está falando da sombra vermelha de um partido. Não, meu filho. Estuda história que você vai ver que o vermelho é a cor da União Soviética. E que foi se espalhando para a Coreia do Norte, para a China. E em todos os lugares, irmão. É a cor deles mesmo. E a estrelinha também é de lá. Então, mais claro do que isso... Aleluia. Eu acho que o tema da reforma protestante, irmão, é um tema muito oportuno para os dias que estamos vivendo. Uma coisa eu garanto a você, depois do dia 30 desse mês, não quer dizer se ganhar A ou B, independente de quem ganhe. Ainda assim a luta não vai acabar não. Só vai acabar quando Jesus voltar. A
Aí, irmão, não sei se você já leu Apocalipse 19. Mas, meu amigo, corra. Todos os inimigos de Deus, corram. Que é para ver se vive uns segundos a mais. A justiça humana, ela falha, mas a justiça divina não. Um dia a conta vai chegar. Um dia Deus ele vai lidar com o mal de uma maneira definitiva. Ele já tem lidado, ele tem nos dado livramentos. Ele tem nos dado cura. Ele tem nos dado libertação. Força, restauração, restituição. Isso é Deus lidando com o mal também. Mas um dia ele vai lidar de forma definitiva. Ele vai queimar esse mundo. Ele vai tacar fogo. E esse fogo vai purificar esse mundo todo. Aleluia. E sabe, ele vai vir montado num cavalo. Apocalipse 19. Com uma espada, não é na mão não, é saindo da boca dele. E no seu manto está salpicado de sangue. E na sua coxa está escrito, este sou eu que estou dizendo. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Todos aqueles que se acham, irmãos, tão poderosos, acham que são os libertadores da nação, acham que são os heróis invictos, acham que podem trazer o mundo perfeito para este mundo, para esse planeta. Um mundo perfeito sem fronteiras. Imagine um mundo sem fronteiras. Imagine um mundo sem religião. Ai, meu Deus. Eu não preciso imaginar não. Você pega um avião, vai lá na China, vai lá na Coreia do Norte. Você vai ver um governo que não tem religião em ação. Irmão, socialismo é morte. Comunismo é morte. Por que, Gabriel, você vai se posicionar dessa maneira? Porque tu gosta do fulano e tal? Eu não gosto muito dele não, irmão. Para ser bem sincero. Por causa de certas posturas, por causa de certas palavras. Mas eu gosto muito de mim. Eu gosto muito da minha mulher. Eu quero ficar vivo. Eu quero que ela fique viva. Eu não gosto muito da ideia de paredão. Não gosto muito da ideia de gulags, campos de concentração. Eu não gosto muito dessas coisas. E por que eu não gosto muito dessas coisas? Eu vou votar contra o império das trevas. Porque pelo menos eu posso fazer isso. O que vai acontecer depois, eu não sei. Deus não me revelou, não. Se revelou a você, por favor, me diga aí. Mas pelo menos eu vou fazer a minha parte. Depois tira, bota outro. Não tem problema não. Passageiro. É passageiro, é só uma injeção. É aquele desespero todo. Ai, meu Deus, já? Pronto, passou, foi embora. Lutero, ele não queria, como eu já disse, dividir a igreja. A gente não quer dividir o povo, não, irmão. Você vai votar do jeito que você quiser. Você vai viver do jeito que você quiser. Mas eu vou viver pela fé. E eu vou me levantar em favor dessa palavra. Aleluia. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Eu não quero ver mais pastor. Eu não quero ver o meu pastor recebendo uma carta em casa, não. Dizendo assim, ó, grave um vídeo aí se retratando. Você sabe que já tem alguns lugares na Europa que estão querendo revisar pregações, revisar sermões. Pra quê, irmão? É para ver o erro ortográfico? É não, é para ver o que é que está sendo ensinado naquela igreja. Isso é vigilância, irmão. Isso é uma infração à liberdade de expressão, à liberdade de culto, à liberdade de opinião, de pensamento, de fé. Eu não quero isso para o meu país, irmão. Eu não quero isso para o meu país. Seja sincero comigo. Você esperava que ia haver essa censura agora?
Não, quando eu pensava em censura, eu pensava mais para frente. Jovem Pan está sendo censurada, Brasil Paralelo está sendo censurado, quem mais? Revista Oeste, repórteres independentes, canais no YouTube caindo, perfis no Instagram caindo, pastores brasileiros sendo censurados. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Aleluia. Eu não quero isso. Eu vou dizer uma coisa a você. A igreja brasileira já mostrou a força dela faz tempo. Isso não é nem discutível, irmão. Já é evidente. Quem decide o rumo da nação é a gente mesmo. Existe muito poder na nossa mão. Eu não estou falando só espiritual, porque isso é fato, mas social, político. Irmãos, o que eu estou pregando aqui, tem gente que lá atrás dizia para mim: Gabriel, você tem que ficar calado a respeito disso aí. E eu perguntava por quê? Não, porque você é um líder, você é um ministro, e você não pode falar isso porque você vai estar influenciando pessoas. Mas o que eu quero é influenciar mesmo. Oxe. Gabriel, mas e se por causa da tua posição, que quem está vendo está sendo um pouquinho agressiva, fechar portas? Que feche, irmão. Que feche. Eu não entrei nesse negócio de ser crente por causa de fama, de visibilidade, disso, daquilo, outro, não. Que feche. Eu não vou convidar mais, não convide, tá tudo bem. Já chegou um recado para mim. Foi do ministério, não, fica. Mas já chegou o recado para mim no Instagram dizendo: Gabriel, você fala. E a minha resposta foi clara e direta: eu vou fazer aquilo que eu acredito que eu devo fazer. Não foi qualquer pessoa também que veio falar comigo, não. Também não vou dizer quem foi. Eu não vou me calar, irmão. Eu não vou parar, não. Eu vou fazer aquilo que eu acredito que deve ser feito. Eu vou lutar por aquilo que eu acredito que é a verdade. Eles estão lutando, então eu também vou lutar por aquilo que eu acredito. Para finalizar, tem uma série que é muito boa, assisti com Lisângela. E esses dias eu venho compartilhando uma pequena cena, que é a cena assim mais... Como é que chama? O clímax, o auge da série, assim, é aquela cena. O nome da série, assista, infelizmente ela foi cancelada, a terceira temporada, mas a primeira e a segunda é muito boa, é uma série histórica, aquilo ali de fato aconteceu, de fato ocorreu, chamada Templários. Em inglês é Night Falls, a queda dos cavaleiros. E aí, eu não sei se é o último ou o penúltimo episódio, enfim, você tem lá os cavaleiros templários cercados no meio de uma floresta, num campo aberto, na verdade, a floresta ao redor, o bosque ao redor. E parece que ele está falando sozinho, se você vê a cena isolada, mas na verdade ele está falando com os mercenários que estão escondidos. Porque as obras das trevas são feitas às escondidas. E aí, o chefe dos templários, ele saca a sua espada e ele fala assim: o rei da França enviou os seus mercenários para nos matar. E eles querem fazer isso longe da França, em silêncio, para que ninguém saiba, para que ninguém veja, para que ninguém escute. Eles querem nos calar, eles querem nos abafar. Como eu falei, isso é histórico. Esses templários, eles fogem para Portugal e lá eles são refugiados, eles são guardados pelo rei português. Mas enfim, e aí ele diz assim: mas que eles não duvidem, que os mercenários não duvidem, que o rei da França não duvide,
que o diabo não duvide, que essa seita vermelha não duvide, que os socialistas não duvidem, que os comunistas não duvidem. Eles têm um oponente digno. Eles têm um oponente digno. Porque nós lutamos pela glória de Deus e nós vencemos pela graça de Deus. Aleluia. E se der tudo errado, Gabriel? Em toda e qualquer circunstância, nós somos mais do que vencedores. Porque nem a vida, nem a morte, a espada, a profundidade, a altura, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Irmãos, eu encerro por aqui. São 9:30 em ponto. E medite, irmão, tudo que você ouviu. Medite na nossa história, na história da igreja. Medite naquilo que Deus fez na história em favor do seu povo. Aleluia. Independente do que aconteça, eu e você já vencemos. Eu e você já fomos eleitos em Cristo Jesus. Amém? Então Deus abençoe você.